Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite do Rodrigo de estar aqui nesse evento. Parabéns pelo evento, muito legal, muito bem montado. Prazer de rever alguns amigos aí que fazia tempo que eu não via. E vamos estar juntos aí todo o dia e amanhã também. Eu só queria uma orientação, onde que é o mouse para eu clicar aqui nas fotografias, por favor. Onde que a gente faz o clique nos filmes? Ah, pode aqui. Ah, então beleza. Tá ótimo. Tá. Então vamos lá. O que eu vou passar para vocês é a nossa experiência lá dentro do Corinthians, tentando nos embasar na literatura, né? A gente não faz pesquisa que nem o pessoal que trabalha aqui. Graças a Deus tem gente que faz pesquisa para a gente poder seguir as orientações, né? Mas então, eu só queria colocar, inicialmente, esse autor, o Leto, ele publicou um artigo em 91 que falava de lesões musculares de 10% a 30% das lesões esportivas. Depois o Thiago me arrumou um artigo mais para frente, com o Harvey, né? E essas lesões já aumentaram até 55%, até 2005. Então, o que significa isso? As lesões musculares, realmente, apesar de todo o trabalho de prevenção, a gente tem um aumento dessas lesões pela própria atividade esportiva, né? A forma como está sendo praticada. E quando a gente tem lesão muscular, a gente deve sempre lembrar das duas condições, a parte contrátil do músculo e principalmente a parte elástica, né? Que vai receber toda a tensão, principalmente nas contrações excêntricas, né? E isso acontece em diversas intensidades, e sabendo dessas intensidades, a gente pode montar um protocolo de tratamento, né? Então, assim, o objetivo principal quando você tem uma lesão muscular não é tirar a dor, e sim restabelecer essa função muscular. E aí você vai organizar o seu plano de tratamento para ter a melhora dessa função. E, secundariamente, a ausência de sintomas, você tem que ter essa progressão sem dor e com os exames ok. Né, os exames complementares, eu vou mostrar que a gente tem uma preferência pela ultrassonografia e explicar para vocês o porquê. Sempre lembrar que lesão muscular engana. Apesar de a gente ter esses protocolos, a gente estudar para caramba, a gente sempre apanha com lesão muscular. Sempre tem alguma coisa que acontece diferente. Então, se você não fizer um tratamento coerente, tiver uma linha para seguir, uma linha de tratamento, o tratamento vai virar um bicho de 7 cabeças, né? Então, a melhor coisa é sempre procurar prevenir para não ter que consertar depois. Então, começa com um diagnóstico preciso, né? A parte médica, vamos dizer, a história da moléstia atual. Então, por exemplo, o gesto esportivo que ocasionou a lesão, se você souber como é que foi, e pedir para esse atleta relatar como ele sentiu, embolou a musculatura, fisgou a musculatura, senti rasgar, você já tem uma ideia do grau dessa lesão. Isso você aprende com a prática, né? E se você tem sinais como esses no dia seguinte à lesão, ou alguns dias depois da lesão, com sangramento, vai ser quimose, você já tem uma ideia de que houve ruptura de tecido ali, né? Então, você já pode estipular. E uma coisa que eu recomendo, assim, o exame clínico, sempre no dia seguinte, não na hora que aconteceu. Não vai definir a lesão no momento. Tem o jogo, que tem toda aquela adrenalina do jogo, tem um momento que o atleta está sentindo dor, tira o atleta de campo, faz os cuidados intensivos iniciais e no dia seguinte você vai pesquisar direitinho essa lesão, né? Para não ficar falando um diagnóstico errado. Então, quando você tem uma ruptura de músculo, na ultrassonografia, que é o nosso exame de preferência lá no Corinthians, nós temos um ultrassonografista que vai ao clube fazer os exames. Aqui você tem um músculo bipenado com o aspecto normal, as fibras, e aqui a ruptura muscular, como estava naquele desenho. Então, fica um buraco, né, uma área anecogênica no exame. Na ressonância, você consegue definir melhor as lesões. Você consegue marcar melhor aonde está essa lesão e o tamanho. Só que edema também conta no T2. Aparece em branco. E se você faz esse exame depois de um mês, continua tudo branco. Você não tem noção da evolução e da deposição das fibras no local da lesão. Tá? Então, o difícil de acompanhar a evolução da lesão muscular com a ressonância é esse. É um exame mais caro e mais demorado. Só que o ultrassom, né, a ultrassonografia é um exame técnico dependente. Então, com o diagnóstico, você vai estabelecer um programa de tratamento e com prazos rígidos, não dependendo da dor, mas dependendo da evolução de como essa musculatura vai estar conseguindo fazer o programa de tratamento, como você criou esses exercícios e esse tratamento. Aqui, só para a gente lembrar que existe aquelas fases da remodelação do tecido, de proliferação, mas isso aqui é importante. A remodelação ela pode acontecer até 14 semanas depois da lesão. Então, quando a gente termina um tratamento que esse atleta volta a jogar, o trabalho de manutenção para aquele tecido manter uma qualidade elástica e de complacência, de absorção de energia elástica é importantíssimo. O tratamento não termina quando você dá alta, você tem que dar continuidade. Então, esse slide é só para dar essa lembrada na gente. E quando a gente tem uma lesão muscular,
Lembrar que a síntese celular, a produção do colágeno, a proliferação do colágeno é muito maior do que a migração das células satélites para formar novas fibras musculares, para se fundir em miotúbulos e criar novo tecido muscular. Então, sempre a gente vai ter mais fibrose do que tecido contrátil. Mas existe uma parte dessa cicatriz que é mais funcional. E a gente deve dar condições de acontecer esse tipo de cicatrização. Essa fusão das células satélites em miotúbulos, ela depende de oxigênio e depende da ação dos macrófagos na fase aguda. Então, se a gente der medicação anti-inflamatória e inibir a ação desses macrófagos, para eles liberarem aquelas substâncias, a gente não vai ter uma migração boa dessas células satélites. Então, a gente prefere analgésico, se tiver muita dor, ou não usar medicação, do que o anti-inflamatório. E lembrar que mesmo depois de 6 semanas, aí, de 42 dias, essas células novas são menores que as células maduras. Então, a capacidade de tolerar esforço e, em sequência, vamos dizer, em jogos, é menor. Então, você tem que continuar o trabalho. Então, tem a remodelação e a maturação dessas células. Então, o tratamento de lesão muscular ele é mais amplo. Quando você ouve um atleta teve lesão muscular e voltou em 1 semana, provavelmente foi só uma mialgia. Uma lesão, vamos chamar nem de grau 1, grau meio, porque para recuperar mesmo um grau 1, nós vamos levar pelo menos 3 semanas. Então, a gente precisa entender direitinho o que sai no jornal e explicar para o nosso atleta de consultório que não é tão rápido assim o processo. E os parâmetros de avaliação, as próprias etapas do seu protocolo de tratamento vão dizer se a função muscular está se restabelecendo. Então, a gente tem que levar em conta a capacidade do músculo de gerar tensão, a parte contrátil, a capacidade elástica, não o alongamento, mas a capacidade de absorver energia elástica desse tecido. Isso é uma coisa muito difícil de medir. Pelo menos, eu desconheço uma forma de medir quando que o tecido está apto. Eu gostaria, até se alguém tivesse algum trabalho assim, eu gostaria de estudar. E o controle neuromuscular, que é fundamental. A gente tem que juntar tudo isso em forma de controle, o sinergismo da musculatura, para não sobrecarregar aquele segmento. Então, a gente divide o trabalho em 4 etapas. A etapa inicial, que é o controle flogístico, que é igual nos 3 graus de lesão, grau 1, 2 e 3. A gente pode chamar de contratura, estiramento e ruptura, se vocês quiserem. É uma linguagem mais popular, mas ela é uma linguagem mais morfológica. Mas, na literatura, o que se entende mais é o grau 1, 2 e 3. Os meios que você puder de controle inflamatório, mas sem prejudicar aquela ação dos macrófagos para poder ter a migração das células satélites, só um controle. E na primeira ultrassonografia que você vai fazer, logo no primeiro exame de imagem, se vai ser utilizado o PRP ou não para ajudar na cicatrização dessa lesão. Porque o PRP hoje em dia está na moda, nós estamos aprendendo lá também, eu ainda não tenho um domínio ainda dessa técnica e o tratamento após essa técnica, nós estamos aprendendo. Então, numa lesão grau 1, às vezes você nem vê a lesão no tecido com ultrassom, mas se você prestar atenção, você tem uma alteração da textura do músculo aqui, prestando um pouquinho mais de cuidado. O legal é que esse exame ele é dinâmico e ele permite que você faça uma análise com contração concêntrica e excêntrica, para ver se aquilo está estável ou instável. É a mesma coisa, você tem um corte num bife, se você puxa, pode abrir aquele corte que você fez. É essa a imagem que você vai ter. Então, aqui é uma lesão de grau 1, apesar de ter uma rupturinha, porque existiu uma fibrose e houve uma acomodação dessa fibrose. Isso aqui dói bastante. É muito chato para o atleta, dá uma sensação de uma lesão muito maior, mas tem uma evolução muito boa, que é só uma acomodação de um tecido que já é cicatricial. Então, a gente classifica como um grau 1, por exemplo. Aqui já temos uma lesão de grau 2, onde você tem alteração de algumas fibras, você tem um buraco no meio do músculo, e que ele modifica o tamanho dele de acordo com o tipo de contração, uma lesão instável. Se você for fazer exercício intensivo em cima dessa lesão, você pode piorar, ao invés de deixar cicatrizar. Então, o nível de exercício que você vai fazer não pode piorar essa condição. E o legal da ultrassonografia é que você pode ir monitorando isso semanalmente, ou cada 3, 4 dias. Então, numa lesão de grau 3, aí você já tem uma alteração muito grande, e veja como é instável, como abre essa lesão. Imagina fazer contração com essa musculatura instável dessa maneira. Você vai estar abrindo a cada contração essa musculatura. Então, esse controle inicial, no grau 1 a gente faz 1 semana, grau 2, 2 semanas, mais ou menos, isso é só uma linha de raciocínio. E no grau 3, pelo menos 3 semanas. Operar músculo, só se você não tiver onde ancorar e for na junção miotendínea ou no osso. Porque costurar bife, na hora que você puxa a linha, rasga tudo. Não tem cirurgia para costurar ventre muscular. E, durante esse processo, não deixar esse atleta aumentar de peso corporal e manter o nível de atividade física dele o máximo possível sem comprometer aquela região. Então, aqui só 2 exemplos de sinergismo. Então, você pode colocar esse atleta para fazer um trabalho na piscina, um trabalho em bicicleta ergométrica, tranquilo, sem muita carga, só para movimentar, favorecer a oxigenação do tecido, sem tensionar aquele local de lesão. Então, exercício simples.
E aí, se usar o PRP, né? O que acontece usando o PRP? Então, o exemplo que eu gosto de colocar, o PRP é mais ou menos isso daqui. Quando você está irrigando o campo, o PRP ele promove uma neoangiogênese. Se você fizer uma ultrassonografia de um tumor, você vai ver uma imagem parecida com essa daqui, um monte de fluxo em cima da lesão. Então, na verdade, quando você coloca o PRP, a intensidade de fluxo sanguíneo aumenta muito. E a gente tem que conseguir controlar isso. É bom para cicatrizar? É bom, vai ter sangue, vai ter nutriente. Mas se tiver demais, você pode ter uma condição como essa, uma coleção líquida, uma coleção sanguínea, e se você não mobilizar isso daí, vai virar uma fibrose, vai depositar fibrina e você vai ter um problema muito maior. Então, esse uso do PRP, a gente tem que saber como fazer o controle. E uma outra coisa importante, quando você faz o PRP, parece que a dor desaparece. É extremamente analgésico. Eu não sei dizer para vocês o mecanismo, mas você faz, pode estar com uma ruptura, um grau 3, o cara não sente dor. Então, a gente tem que saber como dosar esse exercício. Não é só porque não tem dor que você pode progredir, né? Então, o que a gente espera na progressão para poder começar os exercícios? Saindo daquela fase de controle inflamatório, o que a gente espera na imagem para começar os exercícios, né? Então, aquela mesma lesão de grau 2, vejam que aqui na imagem, depois de 2 semanas, você já tem um preenchimento. Isso que é legal do ultrassom, você vê o preenchimento do local de lesão, você vê se ainda não existe edema cicatricial que poderia estar enfraquecendo essa cicatriz, se está tudo organizado para você começar a colocar carga e promover a remodelação e o ganho de controle neuromuscular daquele ventre, né? Normalmente a gente espera que em 2 semanas, num grau 2, você tenha uma regeneração do tecido para começar a trabalhar. Mas às vezes, por exemplo, num grau 3 de panturrilha, principalmente, que é uma das piores lesões, na minha opinião, gastrocnêmio medial na junção músculo-tendínea, é aquela lesão que não cura nunca. Então, você tem 5 dias, você tem lá um buraco, com 24 dias você continua com o buraco, e depois de 71 dias você tem uma sombra, com ainda alguma coisa, a gente chama de brocotoma, né, que é aquela mistura de um monte de líquido com sangue, e que está atrapalhando e causando dor ainda. Então, é complicado. O ultrassom ele é legal porque você não vai se basear só pelo tempo, mas pela própria estruturação do tecido. E eu já tive casos de panturrilha que durou mais de 100 dias para você conseguir fazer um trabalho localizado, vamos dizer assim. Essa readaptação estrutural, que é essa primeira fase que a gente faz exercícios de sinergismo, preciso de pelo menos 2 dias no grau 1, pelo menos mais 6 dias aqui no grau, mais 4 dias no grau 2 e mais 1 semana no grau 3, em média, tá? Isso pode variar. Então, o que a gente faz em termos de sinergismo? Posso continuar a minha bicicleta, minha piscina, posso pôr um pouquinho no transporte, né? Um exercício que não tem impacto, não vai ter aquela parte de contato com a absorção de energia elástica no tecido, posso estar movimentando, né? Alongamento ativo, nunca passivo, tá? Para ter o controle sobre a estrutura, aquele relaxamento da estrutura, e um alongamento suave e progressivo, tá? Bem de leve. Ou então eu gosto muito para promover aquela melhora do relaxamento do tecido, que ele fica meio, a gente chama na linguagem popular de encruado, né? Aquela coisa amarrada, o foam roller, né? Isso aqui é sensacional para a liberação miofascial, às vezes poupa a mão da gente, né? Ajuda, porque você fica cansado de tanto liberar a miofascial, você pode usar um foam roller, e tem vídeo de montão na internet para vocês verem como exemplo de exercício. Essa parte de reeducação funcional, eu vou precisar aqui de mais 3 dias, mais 6 dias e mais 12 dias, mais ou menos, tá? Estou dando um protocolo que ele tem flexibilidade. E aí, o que a gente vai fazer na parte de reeducação funcional? Eu posso começar, por exemplo, uma lesão de reto femoral, fazer um trabalho excêntrico em decúbito ventral com uma borracha, né? Eu poupo aqui a femoropatelar, coloco uma almofadinha, e esse exercício ele é bem leve. Então, não é só porque é excêntrico que precisa ser um exercício de força máxima. Isso é uma coisa importante. A gente fala, não, vai fazer excêntrico, pelo amor de Deus, vai me machucar. Não, o excêntrico pode ser submáximo, pode ser só o movimento para ter o controle. Então, você está fazendo, elastizando o tecido e melhorando o controle neuromuscular, né? Ou então você pode utilizar um equipamento isocinético para fazer aqui também um reto femoral. Então, aqui a fase excêntrica e a fase concêntrica, colocando o quadril em extensão para você ter um maior, né, arco de movimento e solicitar mais esse tecido, trabalhando realmente o excêntrico específico, né? E você monitora isso no dinamômetro. Mas, pô, eu não tenho um dinamômetro, é caro para caramba, como que eu faço? Não tem problema. Você pode fazer... Deixa eu só, você pode fazer com resistência manual, depois eu vou mostrar para vocês, deixa eu só voltar aqui a imagem.
Então, o que acontece? Quando você faz um trabalho excêntrico inicialmente, o que você vai ter? Como o músculo está incoordenado, ele ficou em repouso, você não fez uma solicitação específica, muitas vezes você vai ter, na fase concêntrica e excêntrica, uma variação muito grande entre as curvas. Ele não consegue gerar tensão da mesma maneira em todas as repetições. Essa coordenação intramuscular, enquanto você não recuperar, não adianta fazer trabalho de força ou trabalho de campo, porque ali não está funcionando dentro do músculo, como é que você vai querer um movimento macro? Então, é importante você lapidar essa curva aqui. E, com 2 dias de trabalho, você já consegue uma boa melhora. Quer dizer, é coordenação isso daí, já não é força. Então, se você tiver esse tipo de condição do músculo, aí você pode partir para um trabalho mais forte. Né? Então, assim, quem não tem isocinético pode trabalhar com resistência manual. Você posiciona. Né? Então, para um reto femoral aqui, concêntrico e excêntrico, você não tem mensuração, mas você tem a sensibilidade. Pô, a mão serve para muita coisa. E, ou, no caso de um bíceps, por exemplo, um semimembranoso, semitendíneo. Tá? Só exemplificando para vocês. Ou então, por exemplo, se são músculos biarticulares, né? Reto femoral, bíceps femoral, que são os músculos que acabam machucando mais porque tem uma maior quantidade de fibra tipo 2, são músculos que envolvem essas duas articulações, músculos muito longos, né? Muito alongados, que trabalham muito com potência. O que acontece? Você pode criar um exercício, aqui no caso para o reto femoral, um exercício biarticular. Então, você pode falar, pô, mas a borracha eu não consigo medir a carga da borracha, mas eu consigo dar resistência em todo o padrão de movimento de uma maneira biarticular. Eu posso melhorar a capacidade de coordenação dessa musculatura. Né? E no caso de um bíceps, a mesma coisa, com extensão de quadril, flexão de joelho, e posso fazer o movimento inverso também. Então, tudo isso no sentido de coordenar, de melhorar a capacidade de gerar tensão, para depois eu partir para aquele fortalecimento e seguir adiante. Né? Isso aqui que é muito interessante, um artigo um pouco mais novo, o trabalho de alongamento excêntrico dinâmico. Então, pô, melhor alongamento estático, balístico, aquela coisa toda, uma discussão que a gente vê, né? Mas o interessante é assim, se você puder trabalhar excentricamente e exigindo um controle da musculatura, então, no caso desse exercício, a gente coloca um peso para você dificultar a desaceleração, o peso vai estar puxando esse atleta para baixo, então ele vai ter que controlar essa excentricidade e numa posição que quem fizer esse trabalho vai ver o quanto é difícil, o quanto de excêntrico você faz, e principalmente na parte proximal aqui do isquiotibial. Né? O pessoal do treinamento funcional chama esse exercício de terra. Né? Então, é um exercício muito interessante, e essa maneira de trabalhar com o controle e a sobrecarga. Tá? Então, está descrito nesse artigo da Jospit, e aí a gente bolou para o reto femoral também no Reformer. Você pode fazer um exercício de pilates, você pode fazer de maneira dinâmica, e ele fazendo aqui a extensão do quadril, já com o joelho flexionado, para ganhar essa mobilidade. Tá? Então, mais uma vez, não adianta a gente querer só fortalecer e ir em concêntrico. A maior parte das lesões acontece no movimento excêntrico, a falta de coordenação, fadiga, uma série de coisas, ou a própria alavanca. Então, nós temos que reproduzir isso na fisioterapia para depois pensar em hipertrofia e tudo mais. E uma vez conseguindo esse resultado, né, a gente vai para a parte de reabilitação para o esporte. Então, vocês vejam, uma lesão de grau 1, eu fiquei 15 dias com esse atleta no departamento médico. Atleta profissional. Então, para tratar direitinho da lesão, para voltar para o campo, sem o medo, putz, será que vai recidivar? Será que vai acontecer? É importante isso daqui. Mas nós vamos precisar ir até mais ou menos 3 semanas para ele entrar em jogo. Ele vai fazer campo reduzido, ele vai fazer o rachão, treinamento técnico, para depois ir para o campo. No grau 2, 1 mês, mas pode chegar a 90 dias, dependendo do tipo de grau 2. Né? Lesão de grau 2 são algumas fibras, mas se tiver uma extensão de 5 centímetros de grau 2, o músculo fez aquela, como se fosse uma corda de barco. Isso vai equivaler praticamente a um grau 3. Por isso que a classificação de contratura, estiramento e ruptura é um pouco mais morfológica. Apesar de ser uma linguagem mais popular, ela é mais morfológica. Né? A contratura não tem solução de continuidade, o estiramento é só quando rasgam algumas fibras, como se fosse um tecido rasgando, e a ruptura é quando você tem a solução de continuidade total. Né? E num grau 3, dependendo da lesão, você tem até 6 meses para esse atleta voltar, que são os casos graves, com avulsão de tuberosidade isquiática, por exemplo, que você tem que reinserir. São lesões muito graves e que trazem sequelas, você não consegue recuperar totalmente aquela musculatura. Aí o sinergismo vai ser muito importante para esse músculo não ser sobrecarregado e não sofrer novas lesões. E, durante os treinamentos, se você tem uma lesão desse tipo, o treinamento tem que ser diferente para aquele atleta conseguir continuar a performance dele. Você não vai poder manter no mesmo nível de treinamento dos outros atletas. Então, uma lesão de reto femoral grau 3, ele volta a jogar. Mas não é um atleta que pode fazer um coletivo e trabalho de finalização em seguida. Ou ele faz uma coisa ou ele faz outra.
Tá? Exemplos de como você modificar depois. E o final do processo, que é o trabalho de reabilitação para o esporte, então, vai do treinamento físico, trabalho com bola individual, até o trabalho coletivo. Por exemplo, um campo reduzido, antes de ir para um coletivo mesmo, um rachão, quer dizer, aquele trabalho que você tem um pouco mais de controle e menor intensidade. Tá, ok? Esse aqui são imagens lá do nosso CT novo, está se organizando, está ficando legal, logo, logo a gente vai poder receber visitas, vai ficar interessante. Tá? E o que eu queria que vocês lembrassem, assim, como final, né, finalizando, que lesão muscular não é o que você está vendo por cima, mas imagina o que está lá por dentro, o que está acontecendo embaixo da pele. Né? Então, essa aqui é uma imagem que eu acho que dá para a gente lembrar bem disso daí. Depois eu estou à disposição aí no corredor para a gente conversar. Muito obrigado pela atenção.